Olá, meus amores, Tiele mais uma vez aqui para a nossa aula de filosofia. Olha aí que interessante, não é verdade? Hoje a Tiele vai trazer para vocês uma pequena revisão sobre o conteúdo, certo? Que a gente já estudou. Aliás, os conteúdos, não é verdade? Do nosso módulo 2. Já te convido para você pegar o seu livrinho e colocar na página 288, que fala sobre o quê? Os tipos de conhecimento, certo? E nesse capítulo a gente abordou, não é, os tipos de conhecimento, desde aqueles obtidos pelo uso dos sentidos, até aquele elaborado pelo pensamento propriamente dito, certo? E assim, nesse capítulo a gente vai ver, né, sobre o mito da caverna, do filósofo Platão, e também para exemplificar as diferenças entre os tipos de conhecimento, tá legal? Então, já peço que vocês possam olhar aí a imagem de abertura do nosso capítulo, não é verdade? O que é que a gente consegue ver aí? A gente consegue ver, não é, várias crianças, não é verdade? E podemos interpretar como? Que algumas crianças estão observando a natureza, não é, o mundo, e outras estão tocando instrumentos musicais. E assim, eu pergunto a vocês, a gente consegue refletir aí, o que está prevalecendo nessa situação? É o pensamento ou são os sentidos que estão sendo trabalhados? E aí, o que é que você acha? Podemos dizer que é um pouco dos dois, não é verdade? Tanto os sentidos como também, certo, a questão do pensamento. Mais um pouquinho adiante, a gente vai ver o quê? A curiosidade, ela nos ajuda a conhecer, não é? E aqui a gente trabalhou um pouco sobre os sentidos e diz o quê? Leia o poema a seguir. Bora ler novamente? Bem interessante ele, ó. A perda do olfato, eu não lamento. Afinal, o olfato só serve para cheirar os 4 elementos. Vamos ao fato, o paladar eu perdi, mas não porque perdesse, tirei da cabeça o gosto do abacaxi. Do ouvido, no ouvido, pois tendo desenvolvido a guerra dos sentidos, me voltei para o silêncio. O som não faz sentido. Olha aí que interessante, não é verdade? Vocês lembram que aqui no início do capítulo a Tia Li fez uma brincadeira com vocês, cantando aquela musiquinha? Que tal vocês relembrarem? Bora lá? Todo mundo aí em pé na sua casa. Foca na Tia Li agora, todo mundo em pé, chama aí o papai, a mamãe, tá? Vamos relembrar aqui um pouco dos sentidos, tá legal? Bora lá. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ok? Nessa musiquinha a gente consegue trabalhar os 5 sentidos? Sim. E quais são os 5 sentidos? Eu pergunto a vocês. Quem pode me dizer daí? Sim, a gente tem aqui, ó, o olfato, certo? Temos aqui o tato, temos a visão, temos o paladar e também temos o quê? A audição. Muito bem, certo? Passando mais um pouquinho aqui à frente, a gente vê o quê? Como você sabe que o mundo existe? Leia o texto a seguir. Uma das respostas possíveis diz a respeito a conhecer o mundo por meio dos 5 sentidos. E pode ser, porque no verão eu vejo o céu e as estrelas. Porém, será que essa é uma boa resposta? Alguém poderia argumentar que sim, não é? Seus olhos podem ver tudo o que existe. Ou ainda, seus olhos não podem enganá-lo. Talvez não.
seria melhor tocar as coisas para saber se elas existem? Ou será que ver algumas coisas, né? Ver alguma coisa significa saber o que ela é? Então, você concorda com os argumentos dados à resposta à pergunta? Como você sabe que o mundo existe? Por quê? Podemos conhecer tudo usando os 5 sentidos? Praticamente sim, não é verdade? Porém, de formas individuais, não é? Porque para uns entender é pegar, para outros entender é visualizar. Então, vem de uma forma individual, ok? Passando mais um pouquinho, temos aqui refletindo sobre os sentidos. Pelo visto, nem sempre os 5 sentidos dão conta de explicar o mundo, não é verdade? Será que existem outras formas de conhecer as coisas? Leia o texto a seguir e reflita sobre os sentidos que aparecem nele, certo? Como aqui a Tia leu para vocês na aula, que ela explicou esse texto, não é? Conta a história de 2 irmãos. Que o quê? A Camila, ela estava desconfiada do seu irmão Paulo. Por quê? O Paulo, ele não tem um costume de dividir. Porém, um certo dia, Paulo teve a brilhante ideia de dividir as suas balinhas. E ele perguntou a Camila, tem certeza de que você não quer mesmo? E o Paulo insistindo. Aí ela pensou, ele não deve estar conseguindo fazer seu dever de casa. Logo vai me pedir para ajudar. Aí ela perguntou, e são de que essas balinhas? Aí ele disse, caramelo, daquela que você adora. Aí ela pediu para ver, ela olhou bem, pegou na mão, cheirou e até então ela não achou nada de diferente e perguntou, você vai me dar uma? Aí ele falou, até 2. Ela pegou as balinhas e saiu correndo. A gente nunca sabe, né? Então ele pode mudar de ideia. Porém aconteceu algo inusitado. 1 minuto depois, Camila saiu correndo do quarto como um foguete, com uma grande crise de espirros. Ah, tchim! Água, depressa! Ah, tchim! Acho que vou morrer. E Paulo, seu irmão, morria de tanto rir, pois as suas balinhas que ele disse para ela que era de caramelo, era com pimentas. E sem dúvida, a ideia de Paulo lá de aprontar com a irmã dele funcionou muito bem. Mas e aí? Foi interessante o que ele fez com a irmãzinha dele? Não, não é? Ele enganou ela. Então, sentidos e engano. Alguma vez você viu, pensou que era uma coisa e era outra? Acredito que sim. Isso acontece, não é verdade? Cheirou uma comida e pensou que tinha um gosto e na verdade tinha outro. Não é verdade? Isso acontece muito, tá? Passando mais um pouquinho aqui, na página 293, como a Tia falou, né? Tem o mito da caverna. E vocês podem estar pegando novamente o seu aplicativo aí, né? O seu celular, o seu tablet, clicando no aplicativo Sairá e vendo esse vídeo que vai contar um pouco sobre o mito da caverna, tá? Que existiam 3 prisioneiros lá e eles estavam de costas para a abertura da caverna. Então eles só conseguiam ver o quê? As sombras. E com o passar dos tempos, né? Um dos prisioneiros teve a coragem, a ousadia e se libertou, conseguiu fugir. E lá ele conseguiu ver, não é? O sol, pôde sentir o sol, pôde ver o que aparecia nas imagens, não é? Na parede lá, o que refletia que era o que? Eram as pessoas, eram os carros, eram os pássaros, né? Conseguiu relembrar que as imagens que eles viam lá refletindo na parede, eram dessas coisas. E ele teve a coragem de sair, não é? De se soltar, se libertar. Enquanto os outros 2 permaneceram, certo? Porém, ele só conseguiu sair quando ele teve a brilhante ideia de quê? De se libertar e de querer conhecer. E aí a gente vê, né, a curiosidade dele, como mostra aqui a história, tá? Passando mais um pouquinho à frente. Mais um pouquinho.
Mais um pouquinho, a gente vai passar para um outro capítulo, tá? A gente vai entrar aqui no capítulo 2, que é o quê? O que podemos fazer para conhecer o mundo? Né? Como a imagem aí está mostrando. Várias crianças, não é? Em uma biblioteca e cada um está com o seu livro. E aí você vai ver como é possível conhecer algo novo sobre o mundo, não é? E por meio do pensamento, como essas crianças aí estão fazendo, tá bom? Mais um pouquinho abaixo vem uma pergunta que vem, né, nos indagar, que é o quê? É importante pensar? Você já parou aí para pensar sobre o que é um pensamento? O que seria um pensamento? Chega a parecer estranho, não é verdade, gente? Então, pensamentos são o quê? São algumas ideias ou coisas que aparecem aonde? Na nossa mente, o tempo todo. Eles chegam até nós por estímulos, sejam internos, como também estímulos externos. Os estímulos internos são aqueles que vêm de dentro, certo? E os externos, eles são quais? São aqueles que já vêm de fora, tá certo? Fazendo com que a gente possa estar refletindo sobre algo e pensando ali sobre várias coisas o tempo todo, não é verdade? Então, muitas das vezes, quando percebemos alguma coisa por meio dos 5 centímetros, descobrimos algo e podemos pensar sobre aquilo durante muito tempo, não é verdade? Então, quando o estímulo ele é interno, o chamamos de quê? De reflexão, certo? Pois é quando eu, certo, você aí, me dobro sobre mim mesmo. Como assim? E penso sobre algumas coisas. Eu mesmo, certo? Estou aqui e tal. Aí outra pessoa está dizendo, vixe, a tia ele não está pensando em nada. Porque ela não está se mexendo, ela não está se movimentando, mas aqui a cabeça está a 1000, não é? Então, quando a gente recebe os estímulos internos, são chamados de reflexão, ok? Mais um pouquinho abaixo, a gente vê o quê? Tanto o pensamento quanto a reflexão são muito importantes para que aprendamos coisas novas, tá? Então, por isso, filosofe com os seus colegas e descubra o mundo. O que acha disso, tá? Mais um pouquinho abaixo. Vamos aqui. Pensar sobre os pensamentos. A gente pensa sobre tantos assuntos. Exemplos desses pensamentos: escolas, amigos, tarefas de casa, o que vamos fazer nas férias, o que vamos comer mais tarde, o que a gente pode fazer no final de semana, não é? Qual desenho eu posso assistir agora ou daqui a pouco? O que será que a mamãe mais gosta? O que o papai mais gosta? Será que eu posso ir brincar disso? Será que eu posso conhecer aquilo? Ou será que eu vou ler um livro agora, vou pintar, vou desenhar, certo? N coisas. Mas, sobre os seus pensamentos, você já pensou? Olha aí que interessante. Como eles são? De onde eles vêm? Como começam a existir isso na sua mente, não é? Pensar sobre isso é uma das grandes funções dos filósofos, certo? Como mostra aqui na imagem. Olha aí que interessante, não é? Aqui a gente vê imagens, não é? De várias pessoas. E a gente consegue perceber o quê? Que na cabecinha de cada uma delas está pensando sobre algo e bem diferente uma das outras, não é verdade? E assim acontece com a gente, tá legal? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, tá bom? A tia Eli se despede aqui, ó, com um beijão e com um abraço bem apertado. Tchau, até a próxima aula!